de Besor. Vamos juntos repetir esses 2 versículos? Vamos lá? 1, 2 e... Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Senhor Deus, que nessa noite o Senhor tenha uma palavra viva, uma palavra de bálsamo e descanso para os corações cansados. Que seja assim em nome de Jesus. Amém e amém. Vivemos em dias de esgotamento emocional, espiritual, mental. Dizem as pesquisas dos estudiosos da psicologia das massas que entre os meses de outubro e dezembro acontecem os maiores índices de esgotamento, burnout, depressão, tentativas de suicídio. Uma das razões porque o mês de setembro é o mês separado justamente para tratar dessas causas, é porque dali para frente os próximos 3 meses serão de intensos problemas emocionais devido ao cansaço da população. Isso porque o ano vai terminando e muitos não conseguiram quitar suas dívidas e precisam acelerar as economias intensamente nos próximos meses para tentar fechar o ano sem dívidas. Outros arriscam perder o ano da faculdade ou semestre e aí precisam se debruçar sobre trabalhos, pesquisas, leituras. Alguns imaginam que vão fechar as portas do seu comércio após o Natal e ainda querem dar uma última oportunidade, um upgrade na reta final para que possam acudir aquilo que de repente está ficando para o campo do passado. As Escrituras nos mostram que o cansaço levou Esaú a desprezar a sua primogenitura. Diz a Bíblia em Gênesis 25, 29 a 34, e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo e estava cansado, diz o texto, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura, quer dizer, o direito de ser o líder da família, quando seu pai fosse para a eternidade. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Escute isso, as artimanhas do diabo vêm de encontro com a nossa fragilidade, o nosso cansaço, a nossa extenuação, a nossa fadiga. Então, precisamos vigiar, entre outras áreas da vida, o como estamos emocionalmente, como está o nosso corpo físico, como está a nossa mente, como estão as nossas correrias, como está o uso do nosso tempo. A palavra também diz que o cansaço pôs em risco a vitória de Israel sobre os amalequitas. Veja o que diz a Bíblia sobre essa história, Êxodo 17, 10 a 12. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque, isto é, o exército do rei inimigo, prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado, outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. O texto está dizendo que sem a ajuda de Arão e Hur, provavelmente o cansaço faria com que as mãos de Moisés baixassem e a guerra seria perdida.
As Escrituras também nos dizem que é possível se cansar de fazer o bem. Paulo, em Gálatas 6:9, nos alerta: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. E o mesmo apóstolo ainda em 2 Tessalonicenses 3:13 nos diz: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Pois bem, dizem que quando você percebe que seu cérebro está cansado, quando você deita, dorme e sonha que deitou e dormiu. A crise financeira cansa, o trânsito intenso cansa, os filhos desobedientes cansam, casamento em crise cansa, amizades utilitaristas cansam, excesso de trabalho cansa, notícias sobre as guerras cansam, excesso de responsabilidades trazem canseiras e fadigas. Pessoas cansadas cometem erros perigosos, comprometem a segurança, se tornam explosivas. Algumas pessoas vão deixando devagar a sua caminhada e a sua comunhão com Deus por causa do cansaço físico e mental. Os países mais acelerados são aqueles que produzem mais gente cansada, e também atrás disso vem uma maior taxa de obesidade, altas taxas de consumo de álcool e drogas, distúrbios de sono elevados, os mais altos índices de divórcio, a alta incidência de depressão, e os desdobramentos do cansaço acabam sendo sempre os mesmos: violência, doenças cardíacas, doenças digestivas, dermatológicas, psiquiátricas, e vivemos em dias de estafa, vivemos em dias de cansaço. E talvez você já ouviu algumas falas como estas: eu sei do meu potencial, gostaria de fazer algo a mais para Deus, mas estou esgotado. Ou então alguém que diz: acordo na segunda-feira, já ligado no automático, chego em casa à noite e parece que o teto me aperta, me espreme, e é desse jeito que eu vou dormir, para no outro dia acordar no automático de novo. Outra pessoa diz: eu vou orar e nada sai, vou ler e logo durmo, não consigo mais ler a Bíblia Sagrada, e no dia seguinte acordo no automático. Alguém pode dizer: de manhã eu levanto pensando em tudo o que preciso fazer ao longo do dia, mas já frustrado por antecipação, porque sei que não darei conta de fazer tudo o que preciso fazer naquele dia. Olhe para mim por um instante, diga-me: você está cansado ou cansada? Não precisa responder, não precisa levantar a mão, mas se você respondeu consigo mesmo sim, eu quero te dizer: Deus tem uma palavra de acalanto e descanso para você nessa noite. Aleluia. Pois bem, a palavra de Deus nos fala no texto lido de 200 soldados que ficaram assim na beira de um ribeiro chamado Besor. Max Lucado, no livro Derrubando Gigantes, diz o seguinte, escreve o seguinte: não se sinta mal se você nunca ouviu falar desse lugar. A maioria dos crentes nunca ouviu. Contudo, mais pessoas precisam conhecê-lo. A narrativa sobre o ribeiro de Besor merece um lugar na prateleira da biblioteca dos esgotados. O ribeiro de Besor fala de palavras doces ao coração cansado. Para que você entenda melhor esses versículos que lemos, esses 2 versos, eu vou te falar sobre o contexto. Antes de Davi ser rei, ele estava sendo perseguido sistematicamente por Saul, o rei de Israel até então. Acontece que chega um ponto que Davi diz: em algum momento Saul vai me matar.
Então não ficarei mais aqui em Israel, não ficarei mais aqui na minha terra, e vou embora daqui. E ele se vai para a terra dos filisteus, para a terra de Gate. Escute isso, você se lembra dessa história, que Davi derrubou o gigante Golias, né? Lembra disso? Qualquer criança como aquela ali, lembra da historinha de Davi derrubando o gigante. Gigante Golias, era um herói entre os filisteus. Era o cara que todos diziam, se ele vai para a guerra, a gente ganha a guerra. Ele é o nosso ícone, o guerreiro maior. E aí Davi derruba e mata o gigante Golias. E alguns anos depois, Davi vai exatamente para a terra do gigante Golias, morar lá. Pedir asilo político para os filisteus. E o rei dos filisteus lhe dá o asilo. E diz, Davi, você pode ficar aqui numa cidade chamada Ziclag, com o seu exército de 600 homens, e suas famílias, e pode ficar nessa cidade. Fica por aí, eu te dou a cidade, desde que você lute pelo meu exército, desde que você seja um dos nossos, desde que você lute as nossas lutas, batalhe as nossas batalhas, fica por aí, tranquilo. Trato feito. E aí, Davi, a cada semana, a cada tempo, saía para lutar, saía para guerrear, até mesmo contra o seu povo, o povo de Judá. Pois bem, mas chega uma época que os filisteus assumem uma guerra maior. E aí o exército filisteu vai. E Davi e os 600 vão juntos, saem de Ziclag e vão para a guerra. Só que quando chegam na guerra justamente contra Judá, o que acontece? Alguns capitães dos filisteus falam com o rei dos filisteus, dizendo, olha, o sangue de Davi é dos judeus. Ele, no meio da batalha, ele pode virar a casaca de novo. E virar a espada para o outro lado e começar a lutar contra nós. É arriscado deixá-lo aí. Então o rei diz, Davi, volta para a cidade, pega os 600 e volta, pode deixar, a gente dá conta aqui. Mas acontece que quando Davi e os 600 voltam para Ziclag, os amalequitas tinham roubado a cidade. E roubaram tudo, o gado, as ovelhas, e também as mulheres, as crianças, não mataram ninguém, mas levaram embora. Eram os ladrões do deserto. E Ziclag estava vazia e queimada. A Bíblia diz que eles chegam, oram, choram, e aí Deus fala a Davi. Davi consulta a Deus e Deus diz, vai, e eu vou te dar de volta. Tudo que os amalequitas roubaram, você vai reconquistar. E aqueles 600 homens saem rápido para buscar, para onde os ladrões foram, trazer de volta, recuperar o que foi roubado, o que foi perdido. E quando eles estão num determinado lugar chamado Ribeiro de Besor, 200 homens não aguentam mais. Eles já tinham andado, ou corrido, ou caminhado a largos passos, 170 quilômetros no deserto, para tentar recuperar. E aí quando chegam no Ribeiro de Besor, 200 dizem, nós não aguentamos, estamos cansados demais. E Davi com 400 vai. E luta contra os amalequitas, consegue tudo de volta. Diz a Bíblia que as mulheres, as crianças, o gado, as ovelhas são recuperados e eles voltam. Mas quando chegam no Ribeiro de Besor, lá estão os 200 cansados. E Davi vai ao encontro deles, dar um cordial abraço. E os outros 400 reclamam, dizendo assim, nós não vamos dividir os despojos da guerra, porque esses 200 são folgados. Eles ficaram aí com a desculpa de cansados.
Enquanto isso, nós fomos lá e lutamos e batalhamos. Então, não vamos dividir. E Davi diz, nós vamos dividir sim. Porque eles ficaram aqui e ficaram cuidando da nossa bagagem. Pois bem, é sobre esta cena que eu quero falar com você hoje. Esse lugar discreto, escondido nas páginas do Velho Testamento, nos traz alguns lembretes. E por isso que eu quero pregar hoje sobre isso. Alguns lembretes do Vale de Besor. E o primeiro deles é que, apesar de cansado, você não perde o seu valor. Apesar de cansado, você não perde o seu valor para o reino de Deus, para a obra de Deus. Veja comigo o versículo 24. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram à peleja? Tal será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais, palavras de Davi, o futuro rei de Israel. Pois bem, tem gente que se esgotou espiritualmente em algum momento das batalhas. Tem gente que se esgotou emocionalmente, mas mesmo assim é parte do exército de Deus. Está no ribeiro de Besor, cuidando da bagagem dos que foram para o fronte da batalha. Quando falo sobre isso, lembro-me de um colega pastor que Deus já levou para o lar eterno, reverendo Odemir Suplano. Foi um bom amigo e irmão do coração. Quando assumi o pastorado da primeira IPI de Marília, pastor Odemir já estava com tumores no cérebro. Mas ele ainda vinha aos cultos, a família lhe trazia de cadeira de rodas, ele sentava assim, muito próximo, no corredor, assim perto de onde eu passava para ir até o púlpito, e eu passava e o cumprimentava honrosamente. Ele tinha sido vitimado por vários tumores, e apesar disso, estava muito lúcido, e esteve lúcido até o dia que o Senhor o levou ao lar eterno. Mas ele dizia assim: eu estou orando por você, eu estou orando por você. Eu o visitei pela última vez em 2014, ele já estava bem mal, e nessa ocasião ele já não ia mais aos cultos, estava acamado, mas mesmo da cama, ele mexeu a boca, gesticulou, dizendo isso: eu estou orando por você. Ele não podia ir para o fronte da batalha, mas do ribeiro de Besor, cansado, ele cuidava da minha bagagem. Sabe, talvez você esteja também cansado, esgotado, exaurido, mas você não deixou de ser do grande exército de Deus. Você continua a ter o seu valor aos olhos do nosso grande general. Aleluia. Quando falo sobre isso, lembro-me de Susannah Spurgeon, esposa do grande evangelista Charles Spurgeon, que foi chamado de o príncipe dos pregadores, talvez o maior dos pregadores que já pisou neste planeta. Ela, durante um tempo da vida em diante, ficou inválida e não poderia mais, por causa da sua enfermidade, participar das atividades da igreja e nem ao menos ir aos cultos no tabernáculo de Londres. Mas ela desenvolveu, mesmo da sua casa, com as suas dificuldades, um chamado fundo literário. E ela conseguia então contactar pessoas que davam doações para livros que iriam para futuros pastores, futuros pregadores. E dessa forma, muitos foram abençoados e beneficiados com o trabalho de Susannah Spurgeon. Estava constantemente
em contato com pastores, perguntando que livro você precisa, qual a sua área de investimento ministerial, qual a sua ênfase. E ela então fazia rapidamente os contatos para que livros chegassem para abençoar a vida desses pastores. É gente que está longe do fronte de batalha, mas está cuidando da bagagem, lá do Vale do Besor. Então, apesar do cansaço, você não perdeu o seu valor. Mas um segundo lembrete: apesar do cansaço, alguém está lutando por você. Versículos 17 a 20. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem filhas, nem o despojo, nada que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e os levaram diante de Davi, e diziam: esse é o despojo de Davi. Daqueles 600 homens que seguiam, 200 ficaram no ribeiro de Besor. Eles já haviam caminhado 145 quilômetros até Ziclag, do local de batalha até lá, e agora mais 25 até Besor, portanto 170 quilômetros, e por causa do cansaço físico, ficaram para trás. Não tiveram forças para continuar. Eles sabiam que suas mulheres e filhos estavam levados, haviam sido levados pelos inimigos amalequitas. Eles sabiam que Deus havia dito a Davi que daria vitória a todos eles, e que eles teriam de volta tudo aquilo que foi roubado. Mas mesmo assim, com as promessas de Deus evidentes, o cansaço era muito. Ainda que soubessem da direção de Deus, estavam esgotados. Ainda que Deus havia dito para Davi perseguir o inimigo, ainda que Deus havia dito a Davi: vou dar a vitória, nada lhe irá faltar, tudo será devolvido nesta batalha, nesta última luta, mas eles não conseguiram. Você já esteve em alguma situação parecida, onde há momentos que o cérebro diz vai, mas o corpo e as emoções dizem não dá, não consigo? Você já sentiu assim? É o ribeiro de Besor. Mas eles ficaram lá, e os 400 foram e lutaram por eles também. É no momento mais difícil que Deus provê gente para ir à frente, para a batalha, e lutar por você que está cansado e não consegue ir lá para a frente da batalha. É nesses momentos que Deus coloca amparo na sua vida, um ombro para você chorar, um amigo de jugo para dividir a carga, um intercessor para orar por você. Há um hino do compositor Lenny Wolf, cujos versos dizem: quando as forças se acabam e lágrimas vêm, não te esqueças que Cristo sabe também. Seu Espírito aqui Ele então mandará para alguém orar por você. Ora alguém por você, ora alguém por você. Quando a tristeza quiser vir, invadir-lhe o coração, lembre-se, alguém por você orando está. Deus providencia para que 400 lutem lá, também pelos 200 que estão cansados. E talvez você esteja cansado, exaurido. Deus está providenciando gente para interceder por você, para amar você. A igreja para acolhê-lo, os cuidados de Deus sobre a sua vida.
Um terceiro lembrete, apesar de cansado. Em Besor você encontra renovo. Sabe por quê? Na língua hebraica, o nome Besor significa frio e refrescante. Quando você está cansado em Besor, Deus lhe traz renovo, novo ânimo, refrigério. Deus traz água fresca para a sua alma. Aleluia. Deus traz renovo. Deus nos dá providências em campos de batalha, como deu aos 400 lá na frente. Mas também Deus nos dá providências em lugares de refrigério, como deu aos 200. É o Deus que diz, Isaías diz sobre ele dá forças ao cansado e aumenta a força do que não tem mais nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os mancebos caem, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isaías 40, 29 a 31. Apesar de cansaço, em Besor você encontra renovo. Mas também um último lembrete, apesar de cansado, o Senhor honra você. Veja comigo os versículos 22 a 24. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve a sua mulher, seus filhos e se vá embora. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, não nós, não foi a força dos 400, foi a mão do Senhor, é o que Davi está dizendo, do Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, receberão partes iguais. Como já falei, os 400 reclamaram dos 200, preguiçosos, frouxos, parasitas, e os 200 se calaram. Existem momentos em que você está esgotado, e ainda chega um crente triunfalista dizendo: cansaço é do capeta. Ou então, você vale o quanto produz pelo reino. Ou então, é uma vergonha para você estar nessa situação. Ou então, você diz assim: eu preciso de um dia de folga. E alguém diz assim: não precisa não, porque o diabo não tira a folga. Ele não é um bom exemplo para nós. Então tire folga sim, descanse sim. Ou então alguém que diz: o que interessa são os resultados. Veja o que Davi está dizendo. Versículo 21, Davi os saudou cordialmente, tratou honrosamente os 200 que ficaram cansados. Versículo 22, Davi foi justo. Os 400 na batalha, os 200 no vale de Besor, cuidando da bagagem, mas vão receber despojo na igual medida, no igual percentual, os 400 e os 200. Versículo 24, Davi repreendeu os que reclamaram contra os 200. Deus avalia os cansados conforme Davi avaliou os 200 do vale de Besor. Há um escritor que também é pastor de pastores, ele influenciou uma geração inteira, Eugene Peterson. Ele diz o seguinte: muitos estão cansados demais para lutar e envergonhados demais para reclamar. Enquanto outros declaram vitória, os cansados ficam sentados em silêncio junto ao ribeiro de Besor. Os valentes de Davi, os valentes de Deus, ora estão lutando, jejuando, consagrando-se, buscando a unção de Deus, evangelizando, discipulando, lutando, mas em alguns momentos estão no ribeiro de Besor para refazerem as forças. Nem todos têm a mesma resistência. Alguns se cansam na caminhada
e precisarão do ribeiro de Besor. Muitos soldados valorosos do reino de Deus precisam do ribeiro de Besor. Outro escritor, Max Lucado, escreveu sobre eles. São pessoas boas e tementes a Deus. Algum tempo atrás, marchavam com muita determinação, mas agora a fadiga os consumiu e estão exaustos. Estão esgotados e cansados, de tal forma que não conseguem reunir forças para salvar os do mesmo sangue, os 400 que foram à frente. Talvez a idade avançada roubou-lhes o ar. Talvez tenha sido uma série de pequenas derrotas que lhe levam ao cansaço e ao ribeiro de Besor. Seja qual for a causa, mas em todas as igrejas, em todas as sociedades, em todas as famílias, há uma cota de pessoas que se assentam à beira do ribeiro porque estão cansadas demais. Deus está nos lembrando de que um dia na cruz do Calvário, Jesus igualou cansados e descansados. A sua graça alcançou os que lutavam as lutas lá adiante, e também a sua graça alcançou os que um dia já tinham lutado, mas agora estão cansados. Vamos orar por isso. Eu quero orar para que Deus renove as forças daqueles que estão no ribeiro de Besor. Vamos ficar em pé. Talvez você esteja cansado, por alguns motivos intensos da vida, frequentes, algumas áreas da vida que estão lhe roubando a disposição, e talvez nada de pecaminoso esteja acontecendo, mas você está cansado. Diga para Deus: Senhor, renova as minhas forças. Diga para Deus: Senhor, eu estou no ribeiro de Besor, mas sou teu soldado. Senhor, estou no lugar de descanso para os fadigados, mas sei que o Senhor há de levantar pessoas para lutarem por mim. Diga para Deus: Senhor, eu quero encontrar renovo para a minha alma. Diga para Deus: Senhor, honra a minha vida e a minha luta, tanto quanto o Senhor tem honrado aqueles que estão no fronte de batalha. Fale isso para Deus.